Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta na TV GPost. Pedimos que vocês que estão nos assistindo se inscrevam, divulguem esse canal que expressa a luta em defesa da liberdade de expressão, da esquerda e contra o fascismo. Eu estou aqui com o nosso colega, o professor Fábio Queiroz, da Universidade Regional do Cariri. Eu sou o professor Frederico Costa, da Universidade Estadual do Ceará. E eu queria bater um papo com o Fábio, uma conversa introdutória, sobre os fundamentos de uma temática atualíssima, que gira em torno da questão da guerra entre Estados Unidos e Irã. Nós não vamos falar dos fatos, que nós já sabemos que os Estados Unidos agrediu a soberania, indiretamente a soberania do Irã. O Fábio pode até detalhar isso, mas eu queria focar numa outra questão, né? Que é o que? Todos, acho que boa maioria dos trabalhadores, das trabalhadoras, dos oprimidos do mundo, estão contra essa tentativa de guerra dos Estados Unidos contra o Iraque. Então, não há guerra, contra a guerra, pare a guerra, que é muito progressivo. Agora, há uma questão que é central na própria história do movimento dos trabalhadores, que é, diante de uma guerra entre uma nação imperialista e uma nação atrasada, nós não apenas somos contra a guerra, mas nós somos pela derrota da nação opressora, imperialista, e pela vitória da nação atrasada. Quando a gente começa a colocar essas questões, entre outras, aí começam a surgir outras visões. Por exemplo, não se pode, como a gente não apoia os Estados Unidos, não devemos também apoiar o Irã, ou então porque o regime iraniano é um regime autoritário, também não deveríamos apoiar o Irã, porque há no Irã uma opressão sobre as mulheres, sobre o movimento LGBT, não deveríamos estar ao lado do Irã. Então é um tema delicado, mas muito importante, né? E eu acho que assim eu vou tocar a bola para o Fábio, né? E também vou fazer as minhas intervenções, né? Eu quero dizer de antemão que eu sou a favor não só de parar a guerra, de estar contra a agressão imperialista, mas eu em particular sou pela vitória militar do Irã contra os Estados Unidos. Olá, bom estar aqui com o professor Fred, de muitas histórias, de muitos debates. E esse tema do Irã não é um tema muito fácil, não é um tema muito tranquilo, mas no mundo que nós estamos vivendo eu não sei qual é o tema tranquilo, né? Verdade. Todos os temas que parecem tranquilos, de repente ganham um grau de agitação, de celeuma muito grande. E imagine esse do Irã, né? Eu digo assim, o Irã, a história do Irã, ela se divide antes e depois da Revolução de 1979. A Revolução, eu vou usar uma expressão aqui na falta de outra, uma revolução popular que modificou a revolução que não é popular. Por que eu falo isso? Você imagine, em 1970, até 1979, o Irã vivia 2.500 anos de monarquia. 2.500 anos de monarquia. Essa é a história do Irã. O Irã era governado por um tal de Shah Reza Pahlavi. O Shah era como um czar russo. E esse sistema monárquico era uma realidade do Irã há 2.500 anos. Só uma revolução que explica como a instituição de 2.500 anos caiu inapelavelmente em poucos dias, em poucas semanas, em poucos meses. Então, eu queria chamar a atenção para esse episódio que eu acho que é um dos mais importantes da segunda metade do século XX no mundo. É um tema tão interessante, esse tema da Revolução Iraniana, que até o Foucault, que não é dado como, nunca foi dado como uma pessoa vinculado ao tema da Revolução, o Foucault chegou a simpatizar com a experiência da Revolução Iraniana. E não sei se as pessoas sabem, mas vários grupos marxistas atuaram durante a Revolução Iraniana.
Existiam organizações marxistas muito importantes atuando no Irã naquele momento da Revolução. É uma revolução tão espetacular que não se conhece na história do mundo uma revolução que num dia só colocou 9 milhões de pessoas nas ruas. Olha, o Irã hoje é um país com aproximadamente 80 milhões de habitantes. Mas na época da Revolução, o Irã devia ter em torno de 35 milhões de habitantes. Então você imagina o que é você botar na rua, em todas as cidades do Irã naquele momento, 9 milhões de pessoas marchando. E é interessante, né? Uma prova que marca muito o mundo do Oriente Médio, a gente fala mundo árabe, mas se você for observar, árabe mesmo do Irã é quase 5% da população. Então a gente fala mesmo mundo árabe, é um Estado islâmico, né? Mas não necessariamente árabe, menos de 5% da população são árabes. E as pessoas gritavam não só morte à América, mas gritavam morte ao Shah, morte ao Shah. Eram as pessoas marchando nas ruas, gritando morte, morte ao Shah. E o Shah Reza Pahlavi é derrubado. E ele governava o Irã desde o meio da Segunda Guerra Mundial. Né? Houve um acordo lá e colocaram ele, se não me engano, em 1941, ele governou até ser derrubado pela Revolução de 1979. Por que eu fiz essa longa introdução? Para dizer que desde então o Irã cumpre um papel muito importante naquela região, um papel estratégico naquela região. E é bom que, digamos assim, na seara da Revolução de 1979, lembro que as pessoas mais antigas devem lembrar, a embaixada americana foi ocupada por um grupo rebelde iraniano, estudantes iranianos, esse nome rebelde nem cabe aí, um grupo de estudantes iranianos pegam um monte de gente da embaixada americana, como diz aqui no Ocidente, sequestraram a embaixada americana, não sei o quê, e o tal do sequestro durou 444 dias. 444 dias. O Reagan foi obrigado a fazer um acordo depois para que permitisse a liberação dessas pessoas, né, no Irã. Então, desde esse momento, o Irã como um papel estratégico daquela região. Vocês acham que os Estados Unidos, americanos nós também somos, os Estados Unidos veem com simpatia isso? Né? Ah, que bom, tá ali. Porque durante muito tempo o Irã foi um ponto de apoio. Os dois pontos de apoio dos Estados Unidos naquela região até a Revolução Iraniana, Israel e o Irã. Eram os dois pontos de apoio. Com a derrocada do Shah Reza Pahlavi e com a implantação da República, substituindo a monarquia, lá ainda com a República Islâmica, né, com todos os seus limites, as liberdades democráticas, a organização sindical, isso foi muito importante, porque os americanos perderam um ponto de apoio fundamental. Então não é porque não tem democracia, ou porque o islamismo é muito radical, ou porque apoia terrorismo, isso aí tudo é discurso. Isso aí tudo é ideologia estadunidense. Na verdade, o que os Estados Unidos não aceitam é ter perdido aquele aliado, que junto com Israel eram pontos de apoio fundamentais para a política agressiva norte-americana para uma região rica de petróleo. Né? O Irã é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo. É só lembrar que a Revolução Iraniana vem na esteira da primeira grande crise energética ligada ao petróleo. Depois vem a segunda onda e tal, vem outras ondas depois. Mas a primeira onda, ela precede a Revolução Iraniana de 1979. Então eu chamo a atenção para o lugar estratégico do Irã naquela região. Veja agora o papel importante que o Irã cumpriu, ou tem cumprido, em relação ao que está acontecendo na Síria, o que está acontecendo no Iraque, o que está acontecendo no Líbano, um papel muito importante que o Irã joga ali. E isso certamente incomoda os Estados Unidos. Incomoda sobretudo a uma pessoa retrógrada, né, com características próximas ao fascismo, como nós temos hoje à frente do governo americano. Então eu acho que antes de analisar de uma maneira superficial o que está acontecendo ali, como se fosse os Estados Unidos arauto da democracia e o Irã o ponto de apoio do terrorismo, é importante analisar isso com uma profundidade, uma região estratégica do ponto de vista geográfico, do ponto de vista do petróleo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista econômico, político, e os americanos estão com dificuldades de administrar a maneira deles, né, aquela região como já administraram em outros tempos. Enfrentaram o nasserismo nos anos 50, 60 do século passado, foi uma resistência muito importante, e agora o nasserismo do século XXI parece que está mais ali no Irã do que esteve no Egito nos anos 50 e 60 do século passado. Então, no meu entender, essa é a base do debate.
Esse é o ponto de partida do debate. É um pressuposto histórico, estratégico, econômico, político, cultural, que deve nos permitir uma análise profunda do que está acontecendo naquele momento, naquela região. Eu acho isso é uma questão interessante, porque, por exemplo, o Irã, houve toda essa mobilização na década de 50, 60, do nacionalismo árabe, né? Que era o Nasser no Egito, era a constituição de vários partidos nacionalistas no Iraque, né? Teve até um momento que o nacionalismo cresceu no Irã, né? Que acho que era o pai do Reza Pahlavi foi afastado, né? Teve um governo nacionalista que foi derrubado pelos Estados Unidos e que instaurou, exatamente, e que instaurou depois a ditadura monarquista do Reza Pahlavi, né? Isso é importante. Então, veja, é uma coisa que eu acho que é bom frisar, porque o marxismo não é uma luta entre o bem e o mal apenas, né? Ou seja, de um lado tem o capital, de lado tem o trabalho. A contradição fundamental na nossa época é a contradição entre capital e trabalho. Mas existe a contradição entre países imperialistas e países atrasados. Existe a contradição expressa nas diversas formas de opressão sobre as mulheres, sobre as diversas etnias, sobre os LGBTs. E isso tudo se mistura na atual conjuntura. O que temos que saber é o que é mais progressivo para o movimento de emancipação humana. O interessante, eu gostaria de destacar aqui, é que o Marx, por exemplo, no documento, vamos dizer assim, fundacional, programático do movimento operário, que é o Manifesto do Partido Comunista, onde ele aplica de maneira exemplar o materialismo histórico, fala do desenvolvimento do capitalismo e tudo, e lá no final ele vai dizer das tarefas dos comunistas no processo revolucionário de 1848. E ele vai dizer que, por exemplo, que na Polônia, os comunistas deveriam estar apoiando a independência da Polônia, que era dirigida por um setor da aristocracia, ou seja, na aristocracia polonesa, era progressiva, a aristocracia baseada no latifúndio, baseada em relações feudais, era progressiva no sentido de lutar pela independência contra a Rússia. Mais adiante, quando foi no processo da Guerra Civil norte-americana, entre o norte burguês industrial e o sul escravista, a Associação Internacional dos Trabalhadores, dirigida por Marx, vai se colocar ao lado do norte industrial. Quando foi da época da guerra entre a França e a Alemanha, a França declarou guerra à Alemanha em 1870, 71, por aí, e invadiu a Alemanha. A primeira posição do Marx e do Engels foi pela defesa da Alemanha. Ou seja, dois países burgueses, capitalistas, mas uma guerra de agressão. Quando os alemães detiveram os franceses e retornaram para atacar a França, ocupar a França, a posição do Marx da Internacional foi defender a França contra a invasão. Ou seja, o marxismo não se coloca em cima do muro numa guerra entre países. O que coloca o que é mais progressivo e o que não é. E com os aportes, as conquistas teóricas do Lenin sobre a questão do imperialismo e depois do próprio Trotsky, não podemos nos omitir numa luta entre, nós temos a contradição capital e trabalho, e temos a contradição entre o imperialismo, a gente não vai discutir aqui, está vendo outra oportunidade, a gente aprofunde mais, que é um sistema mundial que utiliza todas as formas de exploração e de opressão para centralizar e concentrar o capital e as decisões geopolíticas num grupo minoritário de países, e esse imperialismo que se choca contra as contradições do próprio sistema capitalista mundial, que é contra a burguesia iraniana, contra a burguesia venezuelana e contra outros setores sociais. Então, diante de um choque desse, o que é mais progressivo? O que é que ajuda mais ao desenvolvimento da luta revolucionária do mundo? Primeira coisa, a derrota do imperialismo. Porque há um texto, né, do Trotsky que está sendo entrevistado, se não me engano, por um sindicalista argentino, e ele diz: se a Inglaterra democrática entra em guerra com o Brasil semifascista de Vargas, um governo horroroso e odiado por todos nós devemos ficar do lado do Brasil contra a Inglaterra democrática. E ele vai dizer uma coisa exemplar. Porque se Vargas ganhasse a guerra,
detonaria um processo de mobilização de massas que levaria à derrota de Vargas. Se a Inglaterra derrota o Brasil semifascista de Vargas, tira o Vargas, coloca outro títere, outro ditador. Do mesmo jeito, qual foi o resultado da guerra contra a Líbia? Hoje a Líbia retrocedeu ao escravismo. É só a gente entrar na internet, pegar as informações, a mercado de escravos. Né? Qual foi o resultado? A gente pode discutir, divergir e tudo mais, tem focos diferenciados, mas da guerra na Síria. Não foi o avanço, a conquista de liberdade para as mulheres, né? De liberdade para as diversas etnias, não. Qual é o resultado do que está acontecendo no Iêmen, da guerra da Arábia Saudita contra o Iêmen? É a melhoria da democracia? É a melhoria das condições de vida das mulheres? É a melhoria das condições do LGBT? O que é que aconteceu para os LGBTs, para as mulheres, para as crianças, depois da invasão, da ocupação e da destruição sistemática do Iraque? Melhorou as condições de vida? Então, nesse sentido, eu entendo que, frente a isso, eu acho que nós devemos estar numa frente, realmente, com todos aqueles setores que abominam a guerra do imperialismo, que dizem para a guerra, que dizem que é contra a guerra. E isso é progressivo, principalmente uma expressão muito cara para a gente, para a esquerda dos países imperialistas, ou seja, você ser contra uma guerra imperialista no coração do monstro é diferente do que ser no país oprimido. Então os companheiros norte-americanos estão de parabéns serem contra a guerra para a guerra. Agora, a gente tem que levar em consideração que a gente não pode colocar no mesmo patamar Estados Unidos e Irã. E levando, acho que como colocou o Fábio, apenas em consideração um elemento se está dentro dos termos da democracia burguesa ou não. Porque a dizer que os Estados Unidos é uma democracia já é uma coisa que eu acho esquisita. Né? Não vou entrar aqui, a gente pode fazer um programa só sobre democracia norte-americana. Mas é uma coisa distorcida. Então, eu acho que é importante a gente levantar a bola dessa discussão, né? E colocar claramente, porque senão chegamos a posições de, por exemplo, entre um conflito entre a Venezuela e os Estados Unidos, dizer que não apoia nem a Venezuela nem os Estados Unidos e tem que derrubar o Maduro. Né? Ou seja, mais um exemplo, essa política foi levada à frente, sei lá, por alguns pensadores, algumas correntes da Bolívia. O que é que melhorou? Caiu o Evo Morales para a maioria do povo boliviano. Eu acho que piorou. Também aqui com o golpe do Brasil, eu acho que eu e o Fábio, essas pessoas que nos conhecem, somos insuspeitos em dizer que nós apoiamos o Partido dos Trabalhadores, porque nós há décadas fazemos críticas às concepções políticas. Agora, dizer que o Brasil, depois do golpe contra a Dilma, não é o mesmo, que vivemos uma ofensiva da extrema-direita, certo? Ou seja, quem deve superar o reformismo, o nacionalismo burguês, deve ser um movimento organizado dos explorados e oprimidos. Jamais e nunca o imperialismo. Exatamente. É interessante, fala-se muito da República Islâmica, né? Para tentar colocar a questão num plano puramente religioso e tal. Se fosse colocar as coisas no plano religioso, a democracia americana teria que entrar aí. Porque os Estados Unidos se julgam a alta imagem da democracia. E todos nós sabemos que nos Estados Unidos se fortaleceu muito aquela ideologia do Velho Testamento, do povo escolhido, do povo eleito, que vai levar a democracia, a redenção democrática para o mundo inteiro. E eles utilizam até hoje esse discurso, e o pior é que a mídia reproduz esse discurso, e muitas pessoas passam a acreditar nesse discurso do papel redentor dos Estados Unidos no mundo. Nesse caso aqui do Irã, você imagina, você pega um drone, vai até o Iraque e mata um general de um país vizinho que está em visita ao Iraque. Que nesse momento Irã e Iraque tem uma boa relação. Nem sempre foi assim. Basta ver que os Estados Unidos apoiaram uma guerra do Iraque contra o Irã lá atrás, para tentar derrotar a Revolução Iraniana de 1979. Uma guerra que durou anos. Um apoio americano ao Iraque. Né? Hoje, o que é que acontece? Os americanos vão lá, matam um general iraniano que está em visita ao Iraque, um país, nesse momento, amigo do Irã. Porque, inclusive, as forças que dirigem o Estado no Irã
são as forças que, ideologicamente, estão à frente do Estado no Iraque. Uma diferença. O Iraque tem 5 mil soldados norte-americanos lá dentro. O Estado iraquiano diz, nós não queremos mais vocês aqui. Aí, o que é que o Trump responde? Não, vamos deixar os 5 mil aí. Ou seja, e as pessoas acham que isso é natural. Que um Estado impõe a outro Estado, que aquele Estado vai ter que aceitar 5 mil soldados daquele outro Estado dentro do seu território. Isso se chama imperialismo. Né? Ontem e hoje. Embora alguns autores e alguns intelectuais, alguns até que beberam da fonte do marxismo, paradoxalmente, né? E afirmam que esse negócio de imperialismo é coisa do passado, uma coisa superada. Mas quando você olha a tentativa de derrubar o governo da Venezuela, as manifestações no Irã que estão acontecendo, depois da tragédia, que não tem que se comemorar uma tragédia daquela, a derrubada do avião ucraniano, mas você tem algumas manifestações, são muito pequenas, diga-se de passagem, os que se manifestam se recusam a pisar na bandeira de Israel e se recusam a pisar na bandeira dos Estados Unidos. É interessante essa conduta. Sintomático. Eu achei interessante que a grande imprensa diz assim, olha, o Trump silenciou sobre as mobilizações em Hong Kong, mas está se pronunciando sobre as mobilizações no Irã. Ele não deveria ter a mesma posição? Estou nem querendo analisar o caso de Hong Kong, que eu acho que é mais complexo do que tem sido discutido aí. Mas como nós não estamos discutindo ainda aqui, espero que a gente tenha algum momento de discutir Hong Kong aqui, mas é interessante, porque lá ele silenciou, deve ter alguma coisa que ele tenha silenciado. E no caso do Irã, ele diz, olha, estou acompanhando. Né? Você imagina, está acontecendo uma mobilização nos Estados Unidos, aí o Khamenei lá do Irã diz assim, olha, eu estou acompanhando o que está acontecendo aí, em Wall Street, viu? Estou de olho. Vocês não vão bloquear aí o Facebook, não sei o que, não sei o que. Ou seja, o imperialismo, ele é cada vez mais escancarado, ao passo que as pessoas dizem que o imperialismo é coisa do passado. Eu não acho absolutamente nada disso. Acho que a figura do imperialismo cumpre ainda cumpre mais do que nunca um papel decisivo. Aí entra esse debate aí, apoiar quem? Eu acho que não tem neutralidade. Se você passa na rua e tem alguém batendo em uma outra pessoa, um grandão batendo no menor, digamos assim, você diz, não tem nada a ver com isso não, passa direto. Você não é uma atitude de neutralidade, né? Você está silenciando diante do maior que agride o menor. Por exemplo, o caso da Venezuela, tem neutralidade? Tem neutralidade. Ou você está a favor da autodeterminação, da soberania da Venezuela, ou você está do lado da intromissão norte-americana nos negócios internos da Venezuela. Não tem meio termo. E nesse caso do Irã, eu insisto, o Irã ele veio para o centro do tablado depois da Revolução de 1979. E essa posição iraniana incomoda os interesses dos Estados Unidos no Oriente Médio. Então, toda a movimentação norte-americana, olha, vocês não podem desenvolver energia nuclear. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. Responde aqui a estratégia norte-americana de tentar deslocar essa centralidade do Irã dentro do Oriente Médio. Eles fizeram isso com Nasser lá atrás. Quando Nasser, a partir do Egito, né, tentou uma localização central nos debates estratégicos sobre aquela região, foi que os americanos, o que os ingleses tentaram fazer o tempo todo, os franceses tentaram fazer o tempo todo. Deslocar essa centralidade do Gamal Nasser naquele momento. E agora estão fazendo a mesma coisa com o Irã. Foi assim está sendo assim com Khamenei, foi assim com Khomeini. E se aparecer outro lá, Ayatollah, vão fazer a mesma coisa. Porque para isso é fundamental que o Irã não tenha a centralidade estratégica que tem hoje naquela região. Uma região que para eles é vital, porque ali está a maior parte do petróleo do mundo, ali estão os maiores exportadores de petróleo do mundo, ali tem muito gás natural, ali tem saídas que ligam o mundo ao outro lado do mundo. Então tudo aquilo para eles, do ponto de vista geográfico, econômico, político, para eles aquilo é essencial. Então é isso que está em questão. A história da autoimagem da democracia,
é preciso um senso crítico. Você falou o caso do Trotsky com relação a Brasil e Inglaterra. Porque se uma potência imperialista se impõe sobre outra que não é, isso fortalece cada vez mais as posições daquele imperialismo, naquele lugar, naquela região e no mundo. Uma vitória dos Estados Unidos contra o Irã hoje fortalece a quem? Né? Fortalece os interesses imperialistas norte-americanos naquela região. Por isso que achei interessante o que você falou, porque se alguém dentro dos Estados Unidos diz assim, não há guerra, é muito progressivo. Assim como alguém no Irã diz assim, morte à América, dá para entender. São dois movimentos que levam a mesma direção. Né? Vamos ver na Guerra do Vietnã. A derrota dos Estados Unidos não se explica sem a intervenção do movimento operário, do movimento estudantil, dos artistas, né? da música americana, da cultura americana contra a Guerra do Vietnã, que cumpriu um papel muito importante. Faça amor, não faça guerra, né? Parecia um negócio inofensivo, mas cumpriu um papel importante na derrota dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, ou na guerra contra o Vietnã. E agora eu acho que o movimento interno dentro dos Estados Unidos contra as hostilidades do Trump contra o Irã, isso cumpre também um papel muito, muito progressivo. E concordo contigo, não tem neutralidade. Não há neutralidade nesse caso. A defesa da autodeterminação nacional, a luta para cortar as garras do imperialismo norte-americano, não só na América Latina, mas também no Oriente Médio, isso tem uma importância. Eu digo uma coisa, se o Trump sai vitorioso no Oriente Médio, fortalece a intromissão dele aqui na América Latina. Ele fica muito mais fortalecido. Uma derrota dos Estados Unidos aqui enfraquece ele lá no Oriente Médio. A derrota dele lá no Oriente Médio enfraquece o papel dele também aqui na América Latina. Então, a questão é você sempre estar analisando isso do conflito fundamental capital e trabalho. Não apaga o conflito entre nação opressora e nação oprimida, entre nacionalidade opressora e nacionalidade oprimida, de forma nenhuma. Todas essas questões se intercruzam, né? e constituem um emaranhado muito complexo que muitas vezes, mesmo dentro do campo marxista, às vezes não é analisado com os devidos cuidados. Eu acho que nós estamos tentando analisar com os devidos cuidados, sem fazer essa coisa fácil da luta do bem contra o mal, mas tentando mostrar o que esse movimento provoca, o que aquele movimento provoca, do ponto de vista da luta de classes, não só no plano daquela região, mas no terreno internacional. E para concluir, acho que é uma coisa muito importante, que ao nos colocarmos do lado do Irã, não significa uma subordinação cega às orientações do governo iraniano, né? Porque também é uma outra acusação, né? Ou seja, também é uma tradição do movimento operário, principalmente o movimento operário de orientação marxista, que é a independência política dos trabalhadores. Então, continuamos defendendo liberdade sindical no Irã, contra as opressões, né? Não significa que ao defender a vitória do Irã contra os Estados Unidos, a gente defenda determinadas políticas, mas a gente tem que saber realmente o que é hoje no momento a questão concreta. Até porque, se você for ver, eu estava falando da Revolução Iraniana, os 35 milhões de iranianos que existiam na época da Revolução, 2 milhões eram operários. E foram esses operários fundamentalmente que derrubaram a ditadura do Shah Reza Pahlavi. A greve dos petroleiros cumpriu um papel destacado na derrubada do governo. Ou seja, o movimento operário cumpriu um papel decisivo na derrubada do governo do Shah Reza Pahlavi. E depois da Revolução, qual foi a resposta do Ayatollah Khomeini ao movimento operário? Procurou suprimir a liberdade de organização sindical. Estou com mão muito dura. Então, apoiar o Irã não significa nenhuma solidariedade com o partido do Khamenei. Não significa. Assim como nos anos 1930, a solidariedade do Trotsky ao Brasil não significava uma solidariedade ao governo Vargas. São duas coisas distintas. Ou como em 1983, a solidariedade argentina contra a invasão das Malvinas pelos ingleses não significava solidariedade aos militares trogloditas que oprimiam e massacravam o povo da Argentina. São coisas totalmente distintas. Isso se chama um raciocínio dialético sobre a questão nacional. Exatamente. E uma coisa bem interessante, para demonstrar como o imperialismo é essencialmente antidemocrático. O governo Trump, que está por detrás, expressa essa ofensiva do imperialismo no Oriente Médio, apoia o governo Bolsonaro,
que é um governo que ataca, além dos trabalhadores, ataca de maneira sistemática e ofensiva a cultura, as mulheres, os indígenas, os LGBTs. Então, a derrota do imperialismo no Oriente Médio, a derrota do imperialismo no Irã, também é uma derrota do governo Bolsonaro. Desde o início se solidarizou com as hostilidades dos Estados Unidos contra os iranianos. Então, ficamos por aqui, certo? Vamos desenvolver mais esse diálogo. Esperamos que vocês participem, opinem, né? E vamos tentar acompanhar toda essa dinâmica da luta de classes nesse 2020, do ponto de vista dos trabalhadores. Obrigado.